Se eu tenho medo de perder, se eu tenho medo de desagradar e, portanto, ser abandonada, eu vou me proteger. E proteção gera afastamento. Essa é uma série de lives chamada Senhora Ansiedade, que tem como objetivo trazer ferramentas, vivências, reflexões e desafios para a gente lidar com a nossa ansiedade, esse sentimento, esse estado que nos leva a prejudicar a confiança em nós mesmos e na vida. Sou Marília Castro. No episódio de hoje a gente vai falar do medo, o medo de ser abandonada. E antes da gente continuar, saiba que a gente vai fazer uma vivência, sempre a gente faz uma vivência na live, e para a gente trazer a experiência, a sabedoria sobre o tema, também no campo da experiência, do sentimento e da sensação, que são fontes perceptivas que às vezes a gente ignora. Na jornada da gente desenvolver a confiança em nós mesmas, é muito importante que a gente revisite, olhe e acolha medos que nos colocam nesse estado de insegurança, de falta de segurança. É muito importante que a gente revisite e amplie a nossa percepção sobre esses estados ansiosos que tiram e que minimizam a confiança em nós mesmas. Quando a gente fala em relacionamentos amorosos, afetivos, sexuais, que é o termo que a gente usa, né, muitos usam, ou seja, quando a gente se relaciona afetiva sexualmente com outra pessoa, é muito necessário que a gente evoque em nós um estado de abertura. E o que significa essa abertura? Essa disponibilidade para que o outro nos conheça em vários níveis e nos conheça também em questões que não são luminosas, em características que não são muitas vezes clássicas de serem admiradas. Então, um pré-requisito importante para a gente ter uma relação verdadeiramente íntima com quem a gente estabelece uma relação amorosa é esse despojamento, é essa abertura à vulnerabilidade e, portanto, verdadeiramente estabelecer uma intimidade. Intimidade tem a ver com proximidade, eu permitir que o outro me veja, né, desnuda, né, não somente na roupa, mas também das minhas proteções, das minhas defesas. E isso muitas vezes é muito difícil. Por quê? Me desnudar, me despir das defesas é permitir que o outro veja, às vezes, aspectos meus que eu escondo para ser amada, né? Aspectos que às vezes a gente teme de ser julgada. E é exatamente à medida que a gente crê que se o outro me ver do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com os meus desafios, oi Lu, coisa boa! À medida que eu tenho medo do outro me ver por inteiro, eu sou acometida pelo medo do abandono, pelo medo da rejeição, pela ansiedade e pelo medo de ficar sozinha.
E o medo de ficar sozinha. Muitas vezes a gente traz um medo muito grande de ser abandonada, porque nós carregamos um medo muito grande, um pavor de ficarmos sozinha. E como não ter esse medo? Esse medo, ele vem porque nossa primeira experiência de amar é uma experiência que está associada à sobrevivência, que é amar nossos pais. E uma criança antes dos 5 anos de idade, ela não é capaz de amar, ela não é capaz de sobreviver sem o cuidado de um adulto, ou sem o cuidado de alguém mais velho. Ela precisa de cuidados físicos, ela precisa de alguém que a alimente, que cuide, que proteja. Então, a nossa primeira experiência de amor é uma experiência, amar está associada a, e ser amado, ser amada, está vinculado a também ser cuidada e, portanto, sobreviver até os 5 anos de idade. Então, é daí que a gente cresce e não atualiza. A gente cresce, a nossa sobrevivência depende, né? A sobrevivência dentro daquilo que nos cabe, nos alimentar, cuidar, proteger de algumas coisas, cabe a nós, muitas, né? Falando aqui de coisas, eu não preciso de que alguém cuide de mim para eu sobreviver em situações normais, um adulto. Porém, a gente cresce e não atualiza esse aspecto emocional. A gente se relaciona com os outros amores que a gente cria na vida, que a gente estabelece, a gente continua vinculado a essa necessidade de que eu tenho que agradar, eu tenho... Se essa pessoa me abandonar, a minha vida acabou. Não é à toa que quando a gente ouve músicas românticas, principalmente aquelas músicas mais dramáticas, o perder o amor, né, o ser abandonado é como meu mundo ruiu. E é muito importante que a gente aprenda e reconheça que o estar só neste momento da vida tem um outro significado, que não o da sobrevivência. Pode ter um significado de desejo. Eu desejo ter um parceiro, uma parceira. Eu desejo partilhar a minha vida, mas não, e aí sim desvincular da ansiedade, não como uma coisa que eu tenho que fazer, senão não tem valor, senão minha vida não tem sentido, senão eu não vou dar conta, percebe? Por que é tão importante lidar com isso? É tão importante a gente aprender e olhar para esse medo de ficar sozinha, porque ele é autopotencializador, de ansiedade. Isso passa a acreditar que eu não consigo fazer as coisas se eu estiver só, que a vida não vai fazer sentido se eu fizer só, se eu tiver só, que eu não vou ter valor se eu não tiver uma relação amorosa. E mais do que isso, aí eu passo a ter uma necessidade de ter uma relação amorosa. E então eu não vou escolher, então qualquer pessoa que aparecer se encaixa, porque eu tenho tanto medo de ficar sozinha. Ou eu passo a conter a minha expressão, não permitir que o outro me veja por inteiro, veja as minhas dificuldades, veja os meus desconfortos, os meus defeitos, com medo de que ele me abandone, ou que ela me abandone. E aí,
inconscientemente eu passo a me relacionar né? Eu posso me relacionar de forma a proteger. Eu tenho tanto medo que me abandone, que eu vou tentar ser perfeita, que eu vou ser a boazinha. Só que aí damos um tiro no próprio pé. Porque aí nessa relação não sou eu que estou, é o meu medo. É a boazinha, é a perfeita. E aí eu constantemente vou sustentar, eu vou alimentar esse medo de ser abandonada. Porque eu tenho que esconder os meus defeitos, eu tenho que esconder a minha vulnerabilidade. E todo movimento de esconder, ele é um movimento que deixa a gente em alerta, em atenção. É como se eu tivesse que guardar um segredo. E isso, ansiedade, falta de confiança. Eu trago aqui um exemplo, dois exemplos. Um que tem a ver com a partir do momento que eu tenho medo de ser abandonada, de ficar sozinha. Então, qualquer pessoa que chegar na minha vida, eu agarro. Eu vivia assim por muito tempo, tinha muito medo de ficar sozinha. E até o dia que eu tava numa relação. Então, assim, eu engatava um relacionamento do outro. Quem me conhece a longo prazo sabe, né? A longo prazo, não, já faz 10, né? Então, vai. Quem me conhece lá da adolescência, né? Do princípio da vida adulta, eu engatava uma relação na outra. E eu tinha muito medo de ficar sozinha. E assim, qualquer um que falava, tô apaixonado, né? Eu namorava, sempre tava namorando. E até o dia que eu me vi numa relação, que já tava há um tempo juntos, e eu comecei no meu processo terapêutico olhar para aquela pessoa, tava chegando numa idade que as pessoas à minha volta estavam casando, e eu olhei para aquela pessoa e falei... Fui no meu processo de autodescoberta, de me conhecer, eu fui percebendo que era uma pessoa bacana, mas a gente tinha olhares da vida, coisas que para mim eram essenciais, valores, ele não tinha. E aí eu tive que enfrentar o meu medo de ficar sozinha e romper essa relação. E aí eu entrei num processo muito profundo. E nesse processo, uma das coisas importantes foi eu traçar que pessoa que eu queria do meu lado. Uma coisa que eu nunca tinha feito. Tanto que eu era uma pessoa que você falava assim, que pessoa que você gosta, que tipo de pessoa que você gosta? E eu falava assim, homem. Olha que resposta horrível. Quer dizer assim... E é uma mentira, quer dizer que qualquer homem funcionava? Não. E a partir e o quanto isso está ligado com uma falta de merecimento, com uma falta de confiança. Porque sim, a gente se atrai por algumas características, a gente se interessa, a gente se encanta, a gente se envolve, não é por qualquer coisa, não é por qualquer pessoa. A gente se encanta na vida por algumas coisas e também por pessoas com algumas características. Então foi fundamental no momento em que eu tracei, né? Não quer dizer que eu tracei uma pessoa, olho assim, não. Que valores, o que me dava prazer na vida e o que eu queria partilhar e que características eram essenciais. Não era uma pessoa igual a mim, mas que características eram essenciais para que eu encontrasse uma pessoa. E até eu voltei nas minhas relações anteriores para ver o que me faltava, enfim, para traçar, para eu poder escolher. E isso é algo muito importante, porque a partir do momento que a gente olha e começa a lidar com essa questão amorosa, não como algo que eu tenho que ter alguém, porque senão eu não me adequo ao script da vida, esse roteiro que criaram hollywoodiano da vida,
Se eu não puder escolher, se eu tiver que, eu tenho que encontrar alguém de qualquer jeito, de qualquer forma, então eu não posso escolher. Só que se eu não escolher, se eu não tiver esse filtro, se eu não criar esse filtro, eu passo a ter uma relação com essa pessoa, com essa possibilidade da relação amorosa, como se eu fosse uma refém, submissa ao que me aparece, a quem me aparece. E aí, entro de novo no medo da perda, né? Porque não é uma pessoa que eu realmente quero, né? E aí passo a me submeter a não ser eu mesma na relação. E aí, quando a gente não é a nós mesmas, a gente passa a ter medo, a gente passa a esconder, a ficar tensa, cheia de defesas. Um outro ponto muito importante para a gente lidar com o medo de ficar sozinha, é uma pergunta muito importante. Qual que é o desejo que fica escondido por trás do medo de ficar sozinha? Ou seja, por que eu desejo ter alguém? Para quê? Que desejo é esse? Ele é um desejo genuíno? Ou que desejo é esse de estar nessa relação que eu estou? Porque aqui eu não estou falando só para pessoas que querem, que estejam só, mas pessoas que já estão numa relação e que às vezes têm medo de ser abandonada. Tira um pouquinho o medo, põe ele de lado e o que tem por trás desse medo? Qual que é o desejo? O que eu quero partilhar? O que me vincula a essa pessoa que eu tô? O que pode me vincular à pessoa que pode aparecer na minha vida? O que poderia sustentar ou sustenta essa relação? Que vínculo, que desejo? E o medo, ele é um opressor do desejo. Porque para a gente desejar, para a gente acessar o desejo, a gente precisa relaxar. E o medo tensiona. Como que esse medo de ficar sozinha... E se tiver pergunta, manda, tá bom? Como que esse medo de ficar sozinha afeta a relação? A gente se proteger. Se eu tenho medo de perder, se eu tenho medo de desagradar e, portanto, ser abandonada, eu vou me proteger. E proteção gera afastamento, gera defesa. Então, proteção é o oposto da intimidade, da proximidade, da entrega.
E além disso, esse medo de ser abandonada, esse medo de perder, também pode gerar controle, indiferença ou submissão, negação. Eu tenho tanto medo de que o outro me veja por inteiro que eu passo a me proteger controlando. Não deixo o conflito, temo que o conflito se mostre presente na relação. O grande medo do abandono faz com que a gente às vezes não sustente, não permita que o conflito entre na relação. E o conflito, ele é tão essencial para a relação porque é honrar. Se somos pessoas diferentes, seja a relação que for, vai haver momentos de conflitos porque temos percepções diferentes. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que entrar num estado bélico, numa guerra, a partir do momento que a gente tem percepções diferentes. Muitas vezes a gente pode... O movimento é de escutar, é aí que acontece a intimidade. O movimento de... Tem um recebendo e o outro se expressando, um na escuta e o outro na partilha. É muito importante. Então, não ter, ficar numa relação, estar numa relação sempre com o medo de ser abandonada, o medo de ficar sozinha, faz com que a gente se proteja. E aí a gente, de alguma forma, faz danos. Leva essa relação a não ter intimidade, fica com medo de que o outro e a outra nos veja por inteiro. Essa outra pessoa nos veja por inteiro. Porque eu tenho que ser perfeita, ou eu tenho que ser boazinha. Então, por onde a gente começa? Me fala, Marília. A primeira coisa, se você está só, ou se você está com alguém, reconecte com o que é essencial e que você deseja numa pessoa. Aliás, o que é essencial para a tua vida. E a partir do que é essencial para a tua vida, quem é essa pessoa que pode chegar ou quem é essa pessoa que já está do teu lado, ela traz questões que contribuem para que isso que é essencial. Ou está disponível, é possível você sustentar isso que é essencial nessa relação? A outra pergunta é: que características são essas essenciais? Talvez você precise nomear. Muitas vezes a gente passa pela vida e não nomeia. Quantas vezes nesse último ano, caracterizado, né, por todo esse processo forte de saúde, de pandemia, eu ouvi pessoas dizendo: nossa, eu percebi o que são as coisas essenciais para minha vida. A outra coisa muito importante é exercite a solitude. Por quê? Solitude, diferente, quando nós estamos só, nós temos duas possibilidades de viver o sozinha. A gente pode estar só, mas viver esse só de forma de solidão, ou seja, eu estou só e fico, meu sentimento, meu pensamento está direcionado à falta que o outro me faz, a ausência de alguém. Ou eu posso estar só e vivenciar esse sozinha com solitude, ou seja, pelo prazer de estar comigo mesma, usufruir esse tempo de estar só para fazer as coisas me respeitando e ter prazer com isso, ou atender meus desejos, ok? Porém, a gente vem de uma cultura que pouco fomenta a solitude.
E uma das coisas para fortalecer a nossa autoconfiança é exercitar com frequência a nossa solitude. A gente ter momentos em que a gente esteja só e possa fazer coisas prazerosas, de autocuidado com a gente mesma. Isso é muito importante quando a gente fala do medo de estar sozinha, de ficar sozinha, porque isso ajuda a gente a romper aquela ideia que eu falei no começo da live, de que a nossa primeira experiência de amor, em que se eu ficasse sozinha, se eu fosse abandonada antes dos 5 anos de idade, isso ameaça a sobrevivência. Quando o amor, quando a gente criança, perder nossos pais, ser abandonada pelos nossos pais, é ameaçar de fato a nossa sobrevivência. E a gente precisa ressignificar isso. E um bom momento uma boa forma de ressignificar isso é a gente trazer experiências de estar sozinha e ter prazer, nos cuidar, fazer por nós mesmas. E isso é extremamente importante. Além dessa questão do primeiro amor de seus pais e toda essa experiência da sobrevivência, também a gente tem uma cultura em que desenha e criou uma imagem da mulher fraca, da mulher que, se ela não tem um marido, ela tem menos valor, de que ela não consegue fazer as coisas sozinha, de que ela só cresce se ela tiver apoio, né? Se ela tiver uma relação de dependência, né? Então, a partir também a solitude ajuda isso em nós. Da mulher que não tem desejos, que o desejo dela está sempre vinculado ao outro, ou a ser mãe, ou a casar, né? E tem desejos nossos que são para nós. Então é muito importante quando a gente fala desse tipo de medo do abandono, de estar sozinha, a solitude vem como um bom exercício. E como, quando a gente está numa relação de parceria, em que, aliás, uma relação, né, amorosa, e que essa pessoa que está ao nosso lado começa a usar esse medo que a gente traz do abandono, de ficar sozinha, como usar isso, né, na relação, às vezes em tom de ameaça, em tom de fraqueza. Aí eu digo que provavelmente essa pessoa, ela também traz o medo do abandono e ela está se protegendo através do controle, através da ameaça, da autoridade. Agora, se você está só e você tem muito medo, e que é muito comum, eu ouço muito das mulheres, às vezes eu tenho muito medo de não encontrar alguém, outra pessoa, às vezes a pessoa está numa relação abusiva e tem muito medo de sair dessa relação com esse medo, eu não vou, será que eu vou encontrar outra pessoa, e se eu não encontrar? É muito importante que a gente estar com alguém seja uma possibilidade de estar na vida, mas não é a única forma de estar na vida. Você não precisa, você não tem que estar numa relação para você se sentir viva, para a tua vida ter valor e ter significado. É uma possibilidade. Isso é importante que a gente se conte mesmo essa história, até para se ressignificar, porque quantas vezes a gente ouvia a história do Contos de Fadas, em que a personagem, e graças a Deus os novos contos, né, Moana, tem outros mais novos aí, Frozen, enfim, já quebraram com isso, mas a nossa geração foi uma geração que eu via que a princesa era triste, era incompleta, e
ela só passava a ficar feliz e completa quando ela encontrava o príncipe. Por isso que também encontramos, então a gente precisa se contar. Porque foi nos contado que é pra gente ter pânico de ficar sozinha. Porque se você estiver sozinha, a tua vida não tem valor, a tua vida não tem sentido. Você precisa ser resgatada por um príncipe. Então, por isso que eu falo, a gente precisa se contar. Não, estar com alguém é uma possibilidade. Porque senão, a gente vai ficar em relações abusivas, em relações agressivas, a gente vai ficar em relações que são negligentes, ou a gente vai estar em relações totalmente submissas e que negligencia quem somos. Vamos fazer a vivência? Então vamos respirar profundo. Se você estiver a caminho do trabalho, se tiver de ir conduzindo, não feche os olhos, mas tome um lugar tranquilo, em que você possa ter esse convite, esse movimento de olhar para você mesma. Vai relaxando o corpo, respirando profundo. Puxa o ar pelo nariz. Sinta ele visitar todo o teu corpo, descer pela tua coluna e solta ele gentilmente. Puxa devagar e profundo e solta. E a cada inspiração e expiração, vai sentindo o teu corpo relaxar, soltar, relaxar ombros. Imagina ele descendo um pouquinho. Puxa o ar e imagina o teu quadril, tua pelve, seu ânus relaxando. À medida que você puxa o ar e solta, enche o abdômen. E quando soltar o ar, esvazia. Nesse momento, você vai imaginar como se você estivesse numa linda praia. Areia. Pouco a pouco vai usando a tua mente para compor esse cenário da areia, das ondas. É uma praia deserta. Que tem mato atrás. E você vai sentar nessa areia. Imaginar você sentando nessa areia, tomando uma postura confortável. E com o som das ondas, a brisa do mar, você vai perceber que você está só. Não há ninguém te olhando. Não há ninguém que você precise atender ou acordar. Aquela praia
Essa praia é para você. Então você vai sentir toda essa natureza que está aí presente, o teu corpo, as tuas emoções, os teus pensamentos que podem estar totalmente dirigidos para você. Então, perceba o que você quer fazer. Você quer brincar na areia? Você quer entrar no mar? Você quer deitar e sentir o sol tocar a tua pele? Você vai imaginar como se você fosse tirando cada peça da sua roupa e a cada movimento de se despir, você vai percebendo o que você quer fazer. Brincar na areia, entrar no mar, dançar, deitar, banhar o sol, caminhar. E à medida que você vai tirando cada peça de roupa, é como se você fosse se despindo de obrigações, de olhares, e ficasse só você com você. E sinta, respire. Se você quer dançar, dance. Se você sente que precisa entrar no mar, deixe as águas te tocar. Faça, descubra o que te dá prazer de estar com você mesma. O que você tem vontade de fazer que quando tem olhares e pessoas, você não faria? Esteja prazerosamente com você mesmo. Respira. E agora perceba como que é dedicar essa atenção, esse cuidado, um momento de prazer com você. Se você puder, no teu tempo, abrace, sinta o teu corpo. Esteja com você mesma, se perceba, se reconheça. Reconheça que essa menina cresceu e que você pode ser, oferecer, nutrir a você mesma. Coisas vão e vêm na vida, mas você, com você, é sempre. Você sempre, a qualquer momento, pode estabelecer essa conexão, esse encontro. E respirando bem profundo, vai agradecendo a esse mar, a essa areia, agradecendo o teu corpo, trazendo a atenção
trazendo a tua atenção pouco a pouco para o momento presente, mas trazendo com você qual que é a mensagem de prazer, de cuidado, de solitude que você acessou aí. Sensações, sentimentos, e pouco a pouco trazendo atenção para aqui agora, para o lugar onde você está, mexendo o corpo, respirando profundo. Essa é um tipo de vivência que você pode fazer muitas e muitas vezes. E não só mentalmente, mas se dê esse tempo no banho de sentir a água tocando teu corpo. Que bom, Renata. De olhar no espelho e fazer algo que você gostaria de fazer. De ter momentos em que você pare um pouco, recolha a tua atenção que sempre está para fora, constantemente recolha e fala, posso respirar, o que eu posso fazer por mim agora? Que prazer, que cuidado. E não esses cuidados ou esses prazeres, bom dia, Tati, que às vezes vem, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa malhar, você precisa comer, mas, né, você precisa comer certinho. Lógico que esses recursos nos auxiliam, né, mas às vezes é muito importante que a gente tenha esse momento de solitude. E somente ao resgatar o prazer de estarmos com nós mesmas é que a gente vai desfazendo esse medo constante, frequente, culturalmente aceito de que as mulheres têm que ter medo de ficar só. E, portanto, precisam se proteger constantemente para não serem abandonadas. Resgate a confiança, o prazer de estar com você mesma, e só assim a gente pode estar integralmente nas nossas relações. Amei fazer, agora vai ser sempre nesse horário, às 6 da manhã do Brasil, às 10 aqui de Portugal, que mudou o horário aqui. Boa semana, quinta-feira eu tô aqui de novo. Mandem partilhas, perguntas e até breve. Oi, Maria, mudou o horário. E vai ficar gravado no IGTV, a gente posta no Facebook e no YouTube. Compartilhem, tá bom? Um beijo.